A República da Índia nasceu em dia 26 de janeiro de 1950. Muitas nações haviam mudado conforme o tempo, mas esta era a mais ampla e íngreme democracia experiente que houvera. Constituindo-se de um sexto da raça humana, as pessoas com uma rica diversidade de culturas se espalhavam pelo país. O tamanho do continente estava sendo ocupado por um novo destino feito por eles próprios. Suas terras haviam acabado de ser devastadas pelo colonialismo. Fúria de religiões havia matado 500 mil de pessoas e a sua sociedade até agora fora feudal. Em um tempo que mulheres em vários países avançados industrialmente não tinham direito de votar, muitos eram cépticos a respeito dos privilégios universais, pois não sabia se iria funcionar em um país tão pobre e subdesenvolvido como a Índia. 50 anos depois, o cinismo estava por fim silenciado. Não havia surpresa alguma quando uma mulher da Índia, uma qual pertencia a uma das menores comunidades religiosas, veio a presidir a primeira conferência de oradores de 140 dos parlamentos do mundo. O alvará da UN começa com as palavras "Nós somos pessoas". E hoje em dia, as pessoas do mundo estão cada vez mais ansiosas do que nunca para ser escutadas globalmente. Najma Heptullah tinha feito história nos anos anteriores, quando ela foi eleita a primeira mulher para ser presidente da União Interparlamentar, a qual traz consigo os membros dos parlamentos ao redor do mundo. A IPU tem 110 anos e aquela senhora Najma Heptullah é a primeira mulher a qual é uma líder nesta organização. Para muitos indianos, o sucesso dela como uma líder de um cargo tão importante globalmente na história da democracia é estimulante e teve também outro significado. Era uma afirmação, um símbolo de quão bem a Índia tem sucedido com o que tinha começado, com uma experiência intrépida. Nós que viemos de países pequenos estamos mais inclinados para perceber isso, que uma constituinte singular na Índia tem 1 milhão a mais de pessoas, e esse 1 milhão a mais de pessoas é a população do meu país, Namíbia. E uma pessoa que trabalha nessa multidão e ainda assim guia as pessoas em um caminho certo, tem definitivamente uma tremenda habilidade para a liderança, e isso deve ser respeitado. E eu acho que a senhora Heptullah definitivamente veio de lá. Definitely has tremendous leadership ability, and that ought to be respected. And I think Dr. Heptullah definitely comes from that. De fato, os membros do parlamento da Índia chegam onde estão através da prova de fogo, o qual os faz mais determinados a manter o governo constantemente em seus pés. Now, first of all, I appreciate the honorable member's concern for the poor people of this country. But what I object to is that you claim a monopoly of concern for the poor people, which I don't accept. We are equally concerned. We are more concerned. O que quer que nós façamos, nós fazemos para pegar os mais esquecidos, as pessoas mais depravadas, para virem pegar as suas posições que estão de direito. Esses sentimentos vieram dos ensinos que tivemos quando crianças, quando vimos nossos líderes como Mahatma Gandhi falando sobre isso, dizendo que seja o que for que fizermos, será para os pobres, pessoas mais depravadas. Isso que é democracia. Índia tem oferecido muito para o resto do mundo,
particularmente o mundo do desenvolvimento. E eu voltaria atrás às tabutas para a independência e as lições que Gandhi ensinou para todos os líderes da era pós-colonial. Nós todos aprendemos uma das experiências dos indianos, a residência não violentada e como proceder para alcançar aos seus objetivos sem muito sacramento. Os indianos chamam Mahatma Gandhi o pai da nação. Ele estava à frente de uma galáxia de líderes a qual agitaram o feudal da Índia, uma sociedade conservadora com ideias humanista liberal. Inspirada por elas, a Assembleia Constituinte, a qual fora eleita quando a Índia se tornou independente em 15 de agosto de 1947, formulou um dos mais audaciosos e mais bem detalhados alvará para uma nação. A Constituição criou uma república democrata. O presidente é quem é encarregado geral, mas ele deve atuar nos conselhos dados pelos ministros, coordenado pelo primeiro-ministro. O Conselho dos Ministros, por sua vez, deve ter a confidência da Casa das Pessoas, a qual é agora elegida por 650 milhões de votantes, o maior grupo de votos da Casa de Representação em todo lugar. E também uma Assembleia dos Estados do Parlamento da Índia. Para a Constituição, organizou a Índia em vários estados, cada um com uma cultura única. Cada um também tem uma Assembleia e um Conselho dos Ministros encarregados pelo Ministro Superior. Eleições para a Casa das Pessoas e essas assembleias são conduzidas por uma independente comissão eleitoral. Essas eleições são as maiores, mais complexas e citadas na democracia que se foram feitas no mundo. A comissão eleitoral reconhece mais de 50 partidos políticos em todo o país. Apesar de que eles brigam contra si próprios em debates, discussões e perguntas, como se fossem inimigos mortais, o parlamento indiano trabalha junto com uma meta em conjunto para fazer o país seguir em frente. समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं, चलना चाहते हैं। देश में अनेक विभिन्नताएं हैं। बहुदलीय होने के साथ साथ ये देश बहुभाषीय है, ये देश बहुधर्मी है। इस देश में अलग अलग जनजातियों का निवास है। वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन ये काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छा हो सकता है। Devido a essa básica união, a democracia da Índia tem provado resiliente, quer seja que um partido só ganhe a maioria ou não. Governos minoritários e coalição têm sido formados em vários tempos, sem sequer um sussurro querer lidar com o sistema democrático. लोकतंत्र की सरिता आबाद गति से बहती रहे, यह आवश्यक है। Comunicação é a chave para a democracia. E a mídia indiana usa essas tecnologias para manter governos em todo o país em seus devidos lugares. A Constituição estabeleceu um número de chequeamentos nos governos. Os controladores e auditores gerais, por exemplo, têm autoridades independentes para chequear todas as expansões governamentais. Seus reportes são enviados regularmente para o parlamento. Às vezes, a Constituição tem um ombudsman, causa uma tempestade a qual é abalada a política da Índia. E as cortes mantêm olhos de falcão nos governos em todos os níveis. The judiciary has a very important role to play in a democracy. Os judiciários têm um papel muito importante para passar na democracia. Ninguém está acima da lei. É isso que os judiciários nos 50 anos têm demonstrado. Até mesmo o presidente da Índia, que se apresenta na frente da Suprema Corte toda vez que suas eleições mudam. E também foi para a ex-ministra da Índia, senhora Indira Gandhi, quando suas eleições foram postas de lado por um juiz da Suprema Corte. Não importava quanto poderosa ou grande ela era. Nossa Constituição providencia a comunidade, como trabalhadores, crianças, mulheres e sentenças de prisioneiros convictos, a qual estava sendo violada. A Corte adotou um papel ativista judicial,
que, ao menos, as pessoas com direitos humanos básicos não poderiam exercitar direitos políticos. A democracia não teria sentido. Democracy will become meaningless. A tensão entre a necessidade de uma liberdade para o indivíduo e a necessidade para construir fraternidade ao redor do mundo tem perturbado a ciência política por séculos. A Constituinte Assembleia na Índia está encarando grandes desafios nessa frente, desde que grandes partes da população da Índia tem sido socialmente, economicamente e politicamente depravadas das possessões por séculos. Esses eram as tribos que viviam na floresta e no sistema de castas. Este grupo era de baixo nível social. Então, a Constituição reservou lugares para estes grupos na legislatura e na educação. Com tanto sucesso que essas medidas têm garantido a participação destes grupos, que o orador da Casa das Pessoas, de 1996 até 1998, era P.S. Sama, de uma tribo do leste da Índia. Seu sucessor é o G.M.C. Bali Yogi, quem é conhecido de um dos grupos de sistemas de castas mais marginais do sul da Índia. Ambos a ganham estima por ter a habilidade de fazer as coisas bem controlando o tumultuoso da Casa de Pessoas. Índia hoje é a maior democracia no mundo e a mais vibrante também. Com uma imprensa livre, um governo elegido democraticamente, um sucedendo o outro, e tem enviado uma mensagem para o resto do mundo, que a democracia funciona e pode funcionar independentemente do tamanho do país e as suas diversidades, sendo elas religiosas, étnicas e culturais. Se funciona aqui, não há razão alguma por que não funcionaria em qualquer outro país. E eu acho que nós devemos uma dívida de gratitude por mostrarmos que a democracia é uma forma de governo efetiva. Esse tipo de louvores à democracia da Índia continua sendo derramada, mas as pessoas estão longe de satisfeitas, pois suas aspirações crescem constantemente em um país tão vasto, tão diversificado, tão dinâmico como a Índia. Através dos anos, é continuamente tendo pressão para prosseguir intensificando a democracia. Então, em muitos casos, a democracia tem estendido a si própria mais e mais em Índia. Até quando a conferência dos oradores estava acontecendo em Nova York, o governo da Índia estabeleceu um comitê para examinar maneiras para melhorar a Constituição. Também, durante o mesmo tempo que a conferência de oradores estava ocorrendo, demandas para a formação de novos estados, porque as pessoas estavam ansiosas por um desenvolvimento mais rápido em unidades mais compactas para que produzissem frutos. 3 novos estados foram formados já existentes, alguns lugares bem atrasados do país. Chhattisgarh, uma área florestal no coração da Índia, com uma grande comunidade tribal, é uma das 3 novos estados milenial. Houvera regozijo entre as pessoas, mas também pressão para o novo governo, agora ainda mais próximo das pessoas, para encaminhá-las para uma vida melhor. Então o chefe do ministro, a quem fazia parte de um partido que era a oposição de um nível nacional, foi fazer reuniões com seus novos secretários e também conversando com as pessoas que vieram à sua casa, durante o dia e a noite também, seus olhos cheios de esperança por uma vida melhor. Chhattisgarh estendeu a democracia criando um comitê de planejamento distrital, a qual localmente elege esse representante. Isso significa que as decisões que eram tomadas no nível governamental agora é trazida para os distritos governamentais. Um pequeno exemplo é a cadeia central, onde os prisioneiros estavam sendo providenciados com medicamentos. Os fundos teriam sido distribuídos pelo governo do estado. Isso costuma levar muito tempo, mas aqui, quando nós precisamos da nossa parte em dinheiro, nós falamos com o comissário do distrito. O Comitê do Planejamento do Distrito também foi rápido para fazer decisões para providenciar águas para essas vilas, pois estava estabelecendo uma montanha e não tinha água. Outra preocupação local que ninguém do estado da capital teria adivinhado, mas o Comitê do Distrito resolveu, envolvia regras para se arranjar lenha para fogo no funeral. Isso deveria ser comprado em grandes quantidades, mas agora se podia metade.
Em 1993, a Constituição foi emendada para estender a democracia de um grande empurrão. Outro nível de representação democrática foi criado mais perto das pessoas. Índia tem sido uma antiga tradição de conselhos das vilas. O respeito dado a esta é quase como se fosse uma instituição religiosa, tirando em consideração as tradições onde elas honram como sagrado. A Constituição agora providencia para membros eleitos em cada vila, a cidade em toda a Índia, qual fazem decisões em conjunto com os demais que afetarão suas vidas contínuas. Estes membros são revolucionários do mundo da história democratas, pois eles têm reservado 1/3 dos assentos, incluindo dos presidentes, para mulheres, a parte de reservar os assentos para os mais distintos níveis de tribo e castas. Essa é uma vila tribal em Bastar, uma das áreas mais remotas no país. Muitos carros pequenos acham bem difícil chegar aqui pela mata, mas a democracia já chegou. A vila inteira se junta 2 vezes por ano, debaixo das novas normas de previsão legais, para decidir questões importantes. A Assembleia dessa vila elege um conselho e decide assuntos importantes através de votos. Esses jovens homens estão voluntariando-se para um esquema garantido do emprego governamental. Essa está reclamando do estado das ruas, enquanto essas mulheres estão pedindo por uma pensão social. Essa daqui quer também. Mas os vizinhos estão dizendo que seus 4 filhos podem muito bem sustentar ela, e se não, ela pode vender suas terras. A Assembleia decidiu que ela não é pobre o suficiente para merecer uma pensão. Os membros da Assembleia das Vilas se reúnem algumas vezes por ano, mas a responsabilidade para decisões locais agora está nas mãos do Conselho da Vila. Pochaman preside o Conselho de sua vila em Andhra Pradesh. Uma viúva de uma casta mais oposta, ela ganhou um assento reservado, mas tem subido com uma líder bem agressiva, segurando a si própria como vários grupos poderosos na vila. కొందరు బీసీలు కూడా ఏం చేస్తుందో ఎక్కడంటే నాన్న రాడవిల్లలు మగపిల్లలు బీసీలు కూడా అంటే ఏం చేయాలంటే మా భర్తను కూడా కొన్ని రోజులు సంవత్సరం దాకా ఉన్నాడు. సంవత్సరం సంది ఆయనను కూడా చంపిరి ఆడవిల్ల ఎట్లా చేయాలని మేము మాకన్నా చిన్న ఆమె దగ్గరికి మేము ఎట్లా పోవాలంటే కూడా ఊరు చంపింది తెలియదు, నలుగురు చంపింది తెలియదు, దేవుడు తీసుకుపోయింది తెలియదు. అట్లయినా కూడా చంపినా కూడా 3 నెలల దాకా నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళలే. 3 నెలల నుంచి వెళ్ళినా అన్ని పనులు కొట్లాడినా, ఏడికంటే ఆడికి పోయినాం, కొట్లాడినాం, పనులు చేసినాం. ఇంతకుముందు ఒక తీరుండే ఏడవైనా కానీ ఈ మురికి తీయలేరు, ఈ గలీజు తీయలేరు. ఇప్పుడు చెడ్డోళ్ళ దగ్గరికి మనం ఎంత అయినా కానీ ఉన్నోళ్ళ దగ్గరికి పోతే ఎట్లుంటుంది గరీబులకు ఎవరు అది చేసిన వాళ్ళే, గరీబుల మీద ఎత్తి మీద రాయి ఎత్తేసిన వాళ్ళే. ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తుంది ఏమే మొగడు చచ్చిన కూడా ఏలుతున్నది కదా, చేస్తుంది రాజ్యం. మొగడు చావగా ఇడుస్తుంది అనుకున్నారు కానీ ఇడవలేను నేను. కొంత పనులు చేసుకుంటూ వచ్చినా ఇంతకుముందు కూడా వెనక పడతారు కదా, వెనకనే అవుతుంది. మాకు ముందు రావాలంటే కూడా మాకన్నా ఇంతకుముందు బీసీలు చేసినా కూడా బీసీలకి మొక్క మీద పెట్టినట్టు కూడా నేను లేడీస్ని అయినా కానీ పనులు చేసిన. Pochaman está bem confidente do papel de presidente de uma vila, resolvendo diferenças entre que pode se tornar bem difíceis. Este membro está bem zangado pela falta de progresso em consertar um estrago no canal. E este está ainda mais zangado. Ele insiste que o conselho deverá voltar atrás em uma de suas decisões. Não é grande coisa, na verdade. Ele pensa que os fundos revertidos da vila poderiam ser utilizados em formas mais ambientais do que usar para construir um ginásio para os jovens da vila. Os problemas que o Pochaman teve que encarar pode parecer insignificante, mas a mesma mudança legal que a trouxe a presidente do Conselho da Vila tem também colocado mulheres responsáveis de lugares maiores das cidades da Índia. Prema Cariappa, por exemplo, é a prefeita de Bangalore. A cidade de Bangalore é a cidade que cresce mais rápido na Ásia, então não fora fácil encarar os desafios. Conhecida há muito tempo como a cidade dos jardins na Índia, Bangalore é também a cidade da cibernética para o leste.
É uma cidade pulsante com vigor e jovem zelo. Providenciando serviço e apenas mantendo limpo um centro dinâmico de crescimento com pessoas continuamente em mudança está longe de fácil. Prima está constantemente sob pressão para ter mais e melhores serviços. 24 horas em um dia não são suficientes para mim, eu preciso de 24 horas por dia. Tão popular que são os assentos reservados em comunidades locais, que o grupo das mulheres em todo o país agora querem 1/3 dos assentos do parlamento para serem também reservados para mulheres. Você vê a agitação que está ocorrendo nas ruas? Não só em Delhi, uma grande cidade metropolitana, mas em todos os países, não somente Índia, mas todo o mundo. Mulheres querem seus lugares em lugares que fazem decisões. Não é apenas mulheres, pressão na mídia e de judiciários, como líderes inspirados por pessoas como Mahatma Gandhi, estão todos trabalhando para fazerem esses líderes focalizarem problemas pequenos de suas pessoas, tentando sempre estender a democracia. Contudo, finalmente, a pressão que eles têm para fazê-los estender democraticamente de qualquer forma que eles podem, até mesmo em situações mais difíceis, é o voto. Até mesmo os indianos, mais pobres nas áreas mais remotas dessa vasta terra, veio valorizar o direito do voto e reconhecer o seu poder. Por isso que as eleições da Índia são uma das mais coloridas e vivas comparadas em outras partes do mundo.